todos com a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo essa receita. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Lúcia. Eu venho fazendo umas receitas para vocês, ensinando e aprendendo, né? Que a gente nunca sabe tudo. Cada dia a gente aprende algo diferente. E a receita que vamos fazer hoje é um pão recheado. É um pão recheado com frango. Esse frango aqui tem um peito de frango cozinhado, desfiado grosseiramente, e tempero é a gosto, né? Eu temperei ele com os temperozinhos comuns que a gente conhece, as donas de casa conhecem. Eu botei cominho, botei outros temperozinhos e coentro, todo o tempero que todo mundo sabe como temperar uma carne. Pronto, uns temperos a gosto, de acordo com o que vocês têm e a localidade que vocês estiverem assistindo esse vídeo, que encontrar os temperos. Aí não adianta nem eu dizer os temperos, todos, porque possa ser que onde vocês moram não encontre de outros diferentes que dá no mesmo conteúdo. Aqui tem 3 ovos, 15 gramas de fermento, 3 colheres de sopa de açúcar, equivalente também a 60 gramas, 100 ml de óleo, 500 ml de leite morno e 1 kg de trigo. Eu coloquei aqui uma porção aqui de uma xícara aqui tem 250 gramas de trigo, uma precaução, bem precisar de alguma coisa, mais um pouquinho, e uma colher de sopa rasa de sal. Aí agora vamos começar a nossa receita. Aqui tem um tabuleiro já untado com manteiga e essa vasilha que eu vou trabalhar nela. Maneira errada. Começar com leite. Leite morno, levemente morno. Não pode ser morno uma temperatura mais puxando para o quente, porque pode queimar o fermento e impedir o agir dele. Deixa eu pegar aqui uma espátula. Aí aqui botar o fermento para ir dissolvendo ele. Açúcar. O leite, eu estou usando aqui o leite integral, mas vocês podem usar o leite conforme o gosto de cada um. Pode ser o desnatado, pode ser leite de soja, ou outros aí que eu não venho a conhecer. Mas, não podendo usar leite, pode botar também água. Mas com leite o sabor é outro. O óleo. E outra, esse frango, eu acrescentei aqui, pode ser colocado um requeijão para não ficar muito solto. Eu acrescentei um molho de tomate. Mas também vai do gosto de cada um. Mas no final de tudo o pão fica muito bom. Fica muito fofo. Saborosíssimo demais. 3 ovos.
Pronto. E agora, colocar o trigo. Um quilo de trigo. O trigo não tem preferência de marca. Uma marca de trigo boa, sem fermento, né? E pode colocar, pode usar. Colocando o trigo, mexendo. Pode colocar tudo mesmo. Vai precisar mesmo de tudo. E agora o sal. Não coloca o sal imediato quando botar os primeiros ingredientes, porque o sal também pode influenciar no agir do fermento. Pronto, agora tem que ser com a mão. Vai precisar de um pouco de trigo. Mas eu pesei ele antes e vou pesar após, aí acredito que tudo não vai precisar. Aí eu digo pra vocês, na realidade, a quantidade exata e vou botar na descrição do vídeo. Fica uma massa não dura, nem tampouco muito mole. Agora para aqui, para ter um espaço melhor. Massageie essa massa uns 10 minutos. E depois, botar para descansar uns 10 minutos. Estornei esse trigo aqui. Como é que massageia uma massa? É de pão sem maquinário. Puxa ela e com o peito da mão a gente empurra. Volta e empurra. Pensa. Vai precisar. Tá muito pegajosa a massa. Mas porque tem trigo que no instante dá o ponto. Chama-se massa seca. E tem trigo também que ele leva mais, demora a dar o ponto. Leva mais massa para dar o ponto. Aí é relevante a gente saber a quantidade exata de cada trigo, cada trabalho que vai fazer. A quantidade exata. Conta também o tamanho dos ovos. Essa massa levou 3 ovos. Aí, massa, o ovo, o óleo, aí tudo são líquido que influencia no final.
da massa. Fazer o seguinte, tirar esse plástico que tá me atrapalhando, deixar só na mesa mesmo. E tem que dar uma massageada nessa massa. E eu tô encontrando agora o plástico atrapalhando. Tá uma massa muito bonita. É uma massa macia, maleável para trabalhar. Porque a gente massageia na mão uma massa pesada, como por exemplo a de pão francês, que é uma massa mais pesada. Não é fácil. Pronto. Tirar da mão a massa, massagear mais um pouquinho, já tá pronta essa massa. Para descansar, para poder já modelar ela. E depois a massa vai descansar novamente, em seguida vai ser botada para assar. Pronto. Tá uma massa bem maleável, elástica e tá uma massa macia. Não tá dura, não tá mole e não tá pegando em nada, tá vendo? Não tá pegando. É o ponto dessa massa. Vou pesar essa quantidade e vou calcular o total dessa massa, quantidade que pegou. Agora vai descansar um pouco, coberta. Pode ser plástico filme, pode ser uma tampa ou pano. Pouco minuto, 10 minutos, para poder ser aberto e modelado o pão, tá certo? Então, nossa receita. Vou mostrar para vocês de perto como essa massa está fofa. Macia, tá vendo? Macia. Aí, já descansou. Não é descansar muito, que ela vai descansar agora. A quantidade melhor agora, maior, vai ser depois dela modelada. Aí o que acontece? Vou dividir essa massa em 2 pães. Um vou fazer recheado e o outro sem recheio. Eu vou pesar. Uma balançazinha dessa é muito importante pra gente na cozinha.
1,20 kg. Deixa eu ver essa. 1,70 kg. Aí vou colocar essa aqui e vou trabalhar com essa. Abrir para rechear. Abrir para rechear. Do meio para a ponta e do meio para outra ponta. Na lateral. Recheio à vontade. Ninguém merece comer só massa, né? Se o pão é rechear, então vamos botar recheio. Pão muito bom. Espalhar ele. Se tiver requeijão, pode colocar requeijão, acrescente conforme o gosto de cada um. Vai ficar muito bom também com requeijão. Enrola como fosse um rocambole. Pronto. Tá o pão. Primeiro já tá pronto. Colocar assim. Pegando o meio do pão. Trabalhar isso aqui diferente. Isso aqui eu vou abrir, acrescentar aqui nesse pão uma colher de manteiga para poder trabalhar nele. Massagear para essa manteiga unir bem a massa. Manteiga faz uma bagunça, velho. Mas daqui a pouco une tudo na massa. Na realidade, esse pão vai ser pão Recife.
Pronto, já tá unindo. E no canal também tem receita de pão Recife. Já uniu a manteiga em toda a massa. Tá vendo? Pronto. Agora, abrir a massa. Para modelar o pão. Ao mesmo tempo, é 2 pães diferentes. E muito bom, todos dois. Um detalhe só de uma massa, acrescentando, que faz outra receita, tá vendo? Só em colocar mais uma colher de manteiga. É feito outro pão. Pronto, vamos agora as 2 pontas, enrolar ele. Esse pão Recife pode ser feito ele redondo, pode ser feito ele dessa maneira, com ponta assim a lateral, a maneira que diz a pessoa. Não tem modelo específico para pão Recife. Acrescentar ele aqui. Pronto, tá os 2 pães. Aí, quando eu for botar no forno, eu mostro a vocês o quanto eles cresceram para poder fazer um trabalho em cada um. Pincelar gema de ovo e esse aqui eu vou dar uns cortes e botar uma farofa nele. Vou deixar descansando aqui no forno, tá desligado, para poder ele desenvolver. É feito nas padarias que eles têm um armário apropriado para descansar a massa. Como a gente não tem, né? A gente descansa ela. Tanto pode ser coberta com plástico filme ou um panozinho limpo, ou então dentro do forno desligado. Dá continuidade o pão. Estão muito bonito mesmo. Aí eu vou passar o que agora? Uma clara, uma gema de ovo batido. Tem um pouco de clara aqui, não tá totalmente só a gema não. E eu vou colocar essa farofa. Essa farofa, eu tenho a receita dela no vídeo que já tá no YouTube, de pão Recife. Como ficou um pouco de farofa, eu aproveitei para fazer um pão Recife aqui e vou cortar ele e pincelar. Eu vou botar a câmera mais perto para vocês verem o quanto ele ficaram bonito. Olha de perto como eles ficaram bonitos. Entendeu? Essa aqui é a gema do ovo. Eu vou passar nele e vou passar
tem um que eu vou colocar essa farofa, a qual eu já falei pra vocês. Tá aqui. É trigo, maisena e manteiga e açúcar. Porque na realidade a massa levou açúcar e o pão com essa farofa aqui, eles tornam o pão, fica mais adocicado. Aí eu vou dar um corte nele, que é esse aqui. Esse aqui tem recheio de frango. E esse tem, dá um corte nele, só dá um. Corte. Na realidade, o certo é uma estilete ou uma gilete. Eu vou comprar para deixar para estar fazendo esse serviço aqui. Enquanto isso, o forno já está ligado para ir esquentando um pouco. Mão mais leve possível. Abrir. Pronto. Aí eu vou pincelar. Em seguida eu vou levar ao forno. Esse aqui eu vou colocar a farofa. Vou trabalhar logo nele, para vocês verem eu jogar a farofa nele, bem perto. A mão leve. O ovo aqui vai entrar como se fosse uma cola para pegar a farofa nesse pão Recife. Aí eu vou jogar a farofa nele. E essa farofa rende. Ainda vai ficar a farofa para depois eu fazer pães para pensar aqui em casa. Pronto. Aí esse aqui, como esse aqui é salgado, tá com frango, recheio salgado, só vou colocar a gema de ovo nele e levar para assar. Pronto. Eu vou levar para assar. Em seguida, eu mostro a vocês tirando do forno. Uma farofa. Ao todo aqui tem 1,2 kg de trigo. Porque eu trabalhei logo com 1 quilo e depois eu coloquei os 200 gramas para dar o ponto da massa, certo? Vamos agora dar continuidade, finalizando essa receita. O pão cresceu muito, ficou muito bonito, tá super fofo. Agora vamos ver o melhor, que é cortar ele, né? Para ver dentro. Agora realmente tá quente. Olha pra aqui. Olha como tá fofo. E o recheio, o cheiro que tá. Agora é impossível botar ele na boca. Agora vamos ver esse aqui, pedaço desse. Isso aqui é pão Recife.
Venha pra aí. E tá fumaçando. Aperta e ele volta. Graças a Deus, vamos concluir essa receita que foi maravilhosa. 2 receitas em uma. Foi presente que vocês, quem receber, assistir, vai ter. Não vai precisar procurar receita em outro canto, que já vai ter 2 receitas em uma só. Com uma quantidade, um ingrediente a mais, a gente modifica e cria outra receita. Graças a Deus por tudo. Continuo pedindo a ajuda de vocês. Que se inscrevam no meu canal, deixe o seu like, deixe um comentário, compartilhe, me ajude. Preciso de vocês que estão do outro lado assistindo. E se inscrevam e assistam também, que a gente precisa dos dois. Que vocês se inscrevam também, assistam nossos vídeos. Fiquem com a paz do Senhor. Até o próximo vídeo.